a gente precisa concordar que a questão das tarifas foi um tiro no pé, sim, porque serviu para o Lula bancar o defensor da soberania do Brasil, que negocia duro com o presidente dos Estados Unidos e que conseguiu resultados. Essa é a narrativa do PT e essa é a percepção de muito eleitor. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de cortes do YouTube. Eu conto imensamente aqui com o like de vocês, que você mande o programa nos seus grupos de WhatsApp, e esses fatos que nós vamos revelar e entender melhor aqui hoje, chegarem ao máximo de pessoas possível. Então, manda o programa para os amigos e manda o programa para os inimigos, especialmente esse, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Por falar em Putin, os Estados Unidos apresentaram sua proposta de 28 pontos para encerrar a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Essa proposta, ela faz mais concessões à Rússia do que à Ucrânia. Tanto que o Zelensky está meio desesperado, dizendo que vai ter que escolher entre a dignidade ou a perda de um aliado fundamental na batalha. É uma situação delicada. Lá se vão 4 anos de conflito sem uma evidente porta de saída. O que o Trump está tentando fazer, com algum pragmatismo, e ele quer aproveitar o Thanksgiving para tentar anunciar esse acordo de paz semana que vem, é tentar encerrar a guerra fazendo concessões ao lado que, de alguma forma, foi o lado agressor, sem dúvida, mas conquistou terreno. Você não tem como encerrar a guerra sem oferecer alguma coisa para o Putin. Veja que quando o Putin atacou a Crimeia em 2014, o Obama deixou. Então, o que você vai fazer? Você vai dizer que não aceita nem que a região de Luhansk fique com os russos? Então vamos continuar na guerra. São concessões preocupantes. Questão da OTAN, questão do território cedido. É complicado para o Zelensky e para os ucranianos que estão se sacrificando numa guerra muito puxada para eles, para ver o Putin sair saving face, né? Quer dizer, com dignidade, o Putin sim, com ar de vitória, digamos assim. Mas eu entendo a postura pragmática do Trump. Ou você cede algumas coisas importantes ao Putin, ou vamos continuar na guerra custosa em todos os aspectos, dinheiro e vidas. Agora veja, é muito clara a cláusula de que se o Putin atacar de novo um país, porque vamos ter bases ali na Polônia, não vai expandir mais a OTAN, mas se o Putin atacar a Ucrânia de novo ou algum país, não só voltam todas as sanções com tudo, porque as sanções vão ser analisadas caso a caso e muitas vão ser retiradas, como pode acontecer uma reação militar da OTAN sob a liderança americana para valer. Então é aquela história, né? Faz concessões, oferece a cenoura, mas mostra o tacape. E fala, e aí? Tu vai se comportar daqui para frente ou o bicho vai pegar? Então, é mais ou menos essa a estratégia do Trump. Tem críticos, tem gente séria elogiando. É um assunto muito delicado para virar e falar, tem que ser isso. Eu fico dividido porque eu sei o que os globalistas fizeram em relação à causa da Ucrânia, tudo isso, mas isso não quer dizer que não seja uma causa justa. É um país que quer se ocidentalizar, foi atacado, está se defendendo, está custando caro essa defesa, e se o Ocidente não ajudar, vira uma província russa.
Então, é complicado. Como é complicada a situação na Venezuela. O Trump está se movimentando, está mobilizando as tropas, mandou o SS Gerald Ford, maior porta-aviões do mundo, ali para pertinho da Venezuela. Já tem tropa em Trinidad e Tobago, a 19 quilômetros da Venezuela. A situação do Maduro não é fácil. Ele está meio surtado, cantando Imagine, falando em Jesus Cristo. Um comunista ateu começa a falar em Jesus rapidinho quando vê o porta-aviões se aproximando, né? Então, por oportunismo, pura canalice do Maduro, ele obviamente está receoso de um ataque americano, que parece iminente, né? E a situação é tão surreal, esses vídeos dele cantando no inglês macarrônico dele, Imagine, ou falando de Jesus Cristo, que é o grande líder do país, que o meu amigo Flávio Gordon escreveu uma coluna muito boa, né? O Branca Leone caribenho, chamando a atenção para o surrealismo estilo Gabriel Garcia Marques no continente. Quer dizer, acreditem se quiser, Cabello, o braço direito de Maduro, no cartel de Los Soles, no país, na narcoditadura venezuelana, disse que estavam prontos para usar flechas envenenadas contra os americanos. Flechas envenenadas, tentem não rir. Em termos estratégicos, as flechas com curare são, no máximo, ferramenta de intimidação teatral. No campo técnico, são irrelevantes contra armas modernas. Você imagina os Marines americanos chegando para atacar o palácio do presidente e um bando de indígenas reagindo com flechas. Como disse o Oi Luiz, narco e flecha. Narco e flecha. O moribundo regime chavista pode ainda ser forte contra uma oposição esfomeada e desarmada, que teve o maior êxodo da história moderna. Quase 10 milhões de pessoas fugiram da Venezuela. Mas nunca contra as forças armadas da nação mais poderosa do mundo, que investe sozinha mais do que todos os outros países somados. É muito dinheiro. Muito. Ainda bem que eu moro aqui, que eu sou americano, que os Estados Unidos são o bastião da liberdade e que tem esse poderio bélico todo. Ainda bem. Pior seria se fosse a China, a Rússia, com esse mesmo poder. Então, a gente fica nessa apreensão, nessa angústia, né? Quando vai acontecer alguma coisa? Eu espero que o Trump não abandone os venezuelanos, como aparentemente ele abandonou os brasileiros. Vamos falar disso agora, então. Em primeiro lugar, vamos pontuar, né? Eduardo Bolsonaro está certo aqui. Ele minimiza a redução do tarifaço, dizendo que é uma questão interna dos Estados Unidos. E é. O Trump está com a pior avaliação desde que assumiu em janeiro, 38% de aprovação. Está chegando midterm elections. Os polls, as pesquisas mostram que os democratas podem tomar com muita vantagem a Câmara, e isso vai significar impeachment, investigações e o escambau contra a gestão do Trump. Tem risco até mesmo de tomarem o Senado. É mais baixo, tem ali Iowa, tem ali alguns lugares que está meio dividido. Eu acho mais complicado eles tomarem o Senado, mas a Câmara já é quase certa que vai para as mãos dos democratas. Então o Trump precisa se preocupar com isso. E um dos principais pontos não é a geopolítica, em que pese muita retórica
críticos na imprensa, analistas, falando da questão geopolítica, isso não é algo que preocupa o americano médio. Eles estão, pelo contrário, satisfeitos com essa questão nos Estados Unidos. Outro aspecto que foi muito importante na eleição, mas que saiu da mesa, é a questão da imigração. Por que saiu da mesa? Pelo sucesso. Trump resolveu a fronteira porosa, para dizer o mínimo, do Biden. Ele resolveu. Acabou, não entrou mais ninguém. Então, quando o assunto está resolvido, ele deixa de ser um assunto eleitoral. Então, o Trump perdeu, digamos assim, esse trunfo. Aí vem a questão econômica. E aí o bicho está pegando. 17% de aumento no preço das carnes, muito mais no café. Existe uma carestia, em que pese a inflação está controlada ali em torno de 3%. Existe uma sensação de carestia que, na verdade, não tem a ver com as tarifas, com a política tarifária contra o mundo. É algo que vem de mais tempo, com a disruptura das cadeias produtivas desde a pandemia e por aí vai. É algo mais estrutural um pouco, mas ele está tentando resolver de maneira pontual o que dá para resolver. E nesse contexto ele retirou tarifas recíprocas de 10% de vários países, inclusive do Brasil. O petista comemorou, ignorando que o Brasil continuava com os 40%, o que mostra que petista vai comemorar sempre, estando certo ou errado, porque vai fazer uso político disso. E aí agora sim foi retirada a tarifa extra de 40% de vários produtos, principalmente do agro. Não de todos. Algo como 1/3 dos produtos brasileiros ainda estão sob tarifaço. E os sancionados continuam sem visto. E Alexandre de Moraes e Vivi, sua esposa, continuam sancionados pela Lei Magnitsky. Então, é muito cedo para dizer que o Trump jogou a toalha. Mas ele precisava fazer um recuo por questões internas, tinha que trazer uma justificativa para isso, porque ele meteu a tarifa por questões políticas. Então ele disse que era por conta das negociações com o Trump, com o Lula, que estavam andando. Ele precisava dizer alguma coisa. Agora, é evidente que isso vai ser uma vitória política do PT. Então, até aqui, a gente precisa concordar que a questão das tarifas foi um tiro no pé, sim, porque serviu para o Lula bancar o defensor da soberania do Brasil, que negocia duro com o presidente dos Estados Unidos e que conseguiu resultados. Essa é a narrativa do PT e essa é a percepção de muito eleitor, que vai se informar sobre esse assunto ligando ali rapidinho na Globo News, alguma coisa assim. Então não dá para negar que até aqui esse troço todo foi um tiro no pé para a direita. Em relação ao tarifaço, não as sanções individuais. Olá, amigos do canal Olavo é do Carvalho. Muitos foram pegos de surpresa com a notícia da prisão do Bolsonaro, mas quem acompanha nosso canal aqui sempre esteve muito bem informado, porque há mais de 2 anos atrás nós avisamos que esse momento iria chegar, que Bolsonaro seria preso. Isso aconteceu quando nós percebemos que a grande mídia se escondeu diante da censura. Assustada, eles calaram e demitiram jornalistas como Paulo Figueiredo e Rodrigo Constantino, que ficaram sem voz. Mas aqui no canal Olavo é do Carvalho, a gente não deixou esse medo nos abater. A gente criou o canal, ele cresceu e hoje já somos quase 1 milhão de inscritos. Então, eu peço a sua ajuda para que nosso trabalho possa continuar chegando a mais pessoas, com análises políticas e notícias que você não vê na grande mídia. Você é o patrocinador desse canal. É teu like que mantém nosso canal de pé. Cada compartilhamento, comentário
opinião sua aqui é muito importante para a gente e faz com que nosso canal não pare. Não recebemos ajuda de ninguém, de nenhum partido político, dinheiro público de nenhum lado. Nosso trabalho é exclusivamente patrocinado e financiado por apoiadores, tanto do canal quanto quem apoia o Paulo Figueiredo ou o Rodrigo Constantino. É assim que a nossa voz continua chegando a mais pessoas. Aqui na descrição você encontra a melhor forma de você apoiar o criador de conteúdo que você quiser. Eu venho lembrar que nós temos vídeos novos aqui no canal todos os dias às 18, 19 e 20 horas. Valeu, pessoal, até a próxima.